Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri. Hoje já é março, dia 1º de março de 2017. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que foi um pedido de um dos apoiadores, o Guilherme, tá? Para quem ainda não sabe, entrando lá no site dicadehoje7.com, tem uma parte de contribuição. E uma das contribuições é ser um apoiador do site, em que você faz uma contribuição pequena, de R$ 15 por mês. E você pode ficar num grupo de WhatsApp comigo, que eu respondo dúvidas, eu falo sobre as empresas, etc. Coloco algumas notícias também. E vale muito a pena, as pessoas estão aí, elas estão me pedindo lá alguns vídeos e já é o segundo ou terceiro vídeo que eu faço a pedido de pessoas de lá. Eu acho que vai ser um assunto que vai agradar muitas pessoas, não é a forma que eu tenho investido no momento, mas eu sei que muitas pessoas me pedem isso e foi o pedido exclusivo aí do Guilherme. Como montar uma carteira focada em dividendos? Esse é o tema de hoje. Eu vou mostrar aqui o passo a passo. Também queria falar que esse tipo de estratégia eu costumo usar em períodos que a taxa de juro vá subir ou que a bolsa esteja com uma expectativa negativa, que não é o caso hoje em dia. Então hoje em dia eu não estou usando essa estratégia, mas eu usei ela por bastante tempo aí, de 2011 até 2012 mais ou menos, depois de 2014 a 2015. Tá, ficaram algumas empresas até, por exemplo, Energias do Brasil ficou na minha carteira até agosto do ano passado, por exemplo, que era ainda focada nessa estratégia. Então, primeiro passo, a gente tem que selecionar dentre quais empresas a gente vai escolher as que a gente vai ter na nossa carteira. Então, é interessante a gente pegar o Dividend Yield. Eu acho que todo mundo sabe aí o que é Dividend Yield, tá? Mas basicamente é isso aqui, é o dividendo por ação dividido pelo preço por ação. É super simples a conta. Então, se a empresa pagou R$ 1 em 2016 por ação e o preço dela fechou em 31 de dezembro de 2016 a R$ 10, o dividend yield dela é 10%. Se ela pagou R$ 1 por ação, mas o preço dela é R$ 20, é 5% e assim por diante. Eu peguei do próprio Guinvest lá as empresas. O único filtro que eu fiz foi empresas que tivessem negociação acima de R$ 1 milhão, para não pegar essas sem negociação. A ideia por trás de pegar o dividend yield é a seguinte: o acionista ele só retira da ação. O que ele só retira da ação? Os dividendos que ele recebe, ou proventos, né, juros sobre capital próprio, bonificações, e o preço da venda da ação. Então você, quando compra e vira sócio de uma empresa, a única coisa que você vai tirar dessa empresa são os dividendos e os proventos e o preço de venda da ação, mais nada. Além disso, a empresa pode ter um lucro violento. Se ela não distribuir nada, você só vai tirar quando você vender a ação, entendeu? É mais ou menos esse que é o pensamento para isso. Vocês já perceberam que não é muito a forma que eu tenho investido no momento que eu tenho falado nos vídeos. Mas é o que eu faria se eu tivesse que fazer uma carteira focada em dividendos. Então vamos pegar a lista aqui de yields, 12 meses, tá? Os últimos 12 meses, vai de março de 2016 a fevereiro de 2017. Essas aqui são as principais. Vamos para Excel, gente. Essa planilha aqui eu vou botar daquele jeito lá no site também, pelo preço lá de R$ 20, que serve até para ajudar o site mesmo a pagar as despesas dele, entendeu? Não é questão que não vou ganhar dinheiro com isso, etc, etc. É mais para o site mesmo se manter. E a gente tem aqui o yield das empresas que ficaram acima de 5%. E eu incluí ainda a Exetec para ter alguma empresa de construção civil, porque é um mercado aí que está subindo. E ela estava com 4,9%, então eu preferi colocar ela. Era 4,93%, eu preferi colocar. Eu normalmente pegaria as empresas que têm yield de 5% ou mais. Por que 5%? Ele não vem do nada, tá?
Vocês já viram, né, que o IPCA e o Tesouro Direto, ele tem pago o IPCA mais 5,1, 5,2%. Então esse 5% é mais ou menos isso. Quer dizer, o dividendo ele vai ser esse prêmio e a ação teria que subir um pouco mais do que a inflação para compensar você não investir na renda fixa, tá? Essa é uma carteira que vai ser muito defensiva, é uma carteira muito focada apenas no rendimento, e quem tiver interessado em montar uma carteira para ganhar muito ou ganhar próximo ao Ibovespa ou ganhar alguma coisa muito mais alta do que o Ibovespa, não vale a pena seguir essa recomendação, não vale a pena seguir essa estratégia. Essa é uma estratégia para preservação de patrimônio, para preservar o seu dinheiro. Não é para você ficar milionário ou crescer o dinheiro rápido. É uma estratégia para você ter aquele dinheiro pingando na tua conta com constância, sempre. Dessa forma, ela acaba crescendo menos, porque são empresas que o mercado já descobriu, elas são empresas que já geram um dividendo alto todo ano. E aqui a gente tem a lista de todas elas. Eu ali na foto eu postei as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maiores. Todas que tiverem em amarelo são que ainda não divulgaram o resultado de 2016 completo, só está 9 meses, mais o quarto trimestre de 2015 para ficar anualizado. Então, essas amarelas todas é dessa forma, tá? Quando eu boto aqui lucro 2016, é o lucro anualizado 9 meses de 2016, mais o quarto trimestre de 2015. Então vamos começar agora os passos, tá? Depois da gente ver os yields, a gente vai separar agora as empresas. O primeiro passo que eu veria seria o crescimento de lucros. Nesse ponto, eu tento enxergar quais daquelas empresas que tiveram altos yields no último ano têm crescimento de lucros ou, no mínimo, lucros constantes nos últimos 3 anos e 6 anos. E aí a gente pegou isso aqui. Vamos lá na planilha que vocês vão entender melhor. Aqui a gente tem os lucros. Do lado a gente tem o dividendo de cada uma dessas ações. Tá? A volatilidade a gente não vai usar. Crescimento de lucro. Então a gente tem aqui crescimento de 6 anos, crescimento de 3 anos e crescimento anual em 3 anos. Esse crescimento anual é a taxa de crescimento por ano. Então, por exemplo, a AES-TET, que é a empresa que gerou o maior yield, ela tem um lucro que está em queda. Olha, 757 milhões, caiu para 358 milhões. Em 3 anos, de 1 bilhão, caiu para 358 milhões. E aí, por diante. Então, se a gente pegar esse crescimento anual aqui do maior para o menor, a gente vai ter que a Qualicorp foi a empresa que mais cresceu anualmente em 3 anos. A Qualicorp, a Parque e a BBSE não tem crescimento de 6 anos porque o IPO delas foi depois. Inclusive o da Parque aqui de 3 anos, na verdade é um de 2 anos, não é de 3 anos. Porque ela também não teria 3 anos, ela abriu capital em 2015, se eu não me engano, então só tem dados dela a partir de 2014. A gente tem aqui Qualicorp com 142% ao ano, só para vocês verem aqui, ó. Ela tinha, menos 31 milhões, passou para 388 milhões de reais. Então, quer dizer, teve um aumento de 420 milhões aqui de lucro de 2013 a 2016. E vocês veem que subiu mesmo, ó, 122 para 227, 227 para 388. Mesmo se você pegar esses últimos 2 anos, você vai ver que a taxa é bem expressiva, 40% a 50%. Aí a gente tem Braskem com 58%, Fleury com 43%, Múltiplos com 30%, e eu fui até a Comgás lá na planilha, que é acima de 13,34. E por que acima de 13,34?
porque é acima da Selic atual, 12,25. A Itaúsa, que está com 10,98%, ela já está abaixo da Selic atual. Então eu cortei aqui em Comgás. Vocês vão entender por que eu estou cortando algumas empresas. Payout menor é o terceiro passo, tá? Então já foi yields, crescimento, só para a gente ver quais são as empresas. Aí tem crescimento dos lucros e payout menor. O dividend payout é o valor do dividendo que foi pago em um determinado ano, dividido pelo lucro líquido. Vai ficar mais fácil se vocês entenderem assim, dividendo por ação dividido por lucro líquido por ação. Embora na tabela aí que eu fiz na planilha esteja dividendo total dividido por lucro líquido total, é mais fácil de entender dividendo por ação dividido por lucro por ação. Ou seja, quanto do lucro foi distribuído na forma de dividendos. Neste caso, quanto menor, melhor, por dois motivos. O primeiro, é menos prejudicial para a atividade da empresa. E segundo, a empresa tem mais chances de aumentar a distribuição no futuro. Então vamos dar uma olhada lá. Payout. Então, por exemplo, a Qualicorp, que a gente viu que é a que mais cresce o lucro, ela pagou 122% do lucro dela em 2016, 233% do lucro dela em 2015. A Braskem pagou 100% do lucro em 2016, 17% em 2015, 67% em 2014. E assim por diante. O que acontece? Essas empresas que estão pagando já 100%, é muito difícil elas conseguirem aumentar a quantidade de dividendos que elas vão pagar. Agora, uma empresa, por exemplo, como a Itube, Itaú Unibanco, que pagou 33%, ela paga 28%, 29%, 33%, 40%, ela tem mais chance de aumentar. Então, quanto menor, melhor nesse caso. Essa média aqui é ponderada, eu estou dando um peso maior para o 2016, 4 vezes, 3 vezes para 2015, 2 vezes para 2014 e 1 vez para 2013. E o 2010 está só para a gente observar mesmo a trajetória. Ó, a gente vê que Itaúsa, por exemplo, agora descolou, ela usou um daqueles subterfúgios que eu mostrei. Ela aumentou o payout dela. Por que ela aumentou o payout? Porque ela tinha margem para aumentar. Se ela pagasse 100% aqui de payout, dificilmente ela conseguiria aumentar. Mas como ela só pagava 38%, ela conseguiu aumentar para 51%. Então, quanto menor, melhor. Eu gosto de pegar aqui abaixo de 70%. Então, eu cortei aqui em Pomo, Marco Polo. E a gente vai ver aqui, ó. De preferências menores de 60%, dá para chegar até em 70%, gente, se você quiser uma carteira focada em dividendos. O problema é que quanto maior esse pagamento de dividendos, menos lucro sobra para você reinvestir na empresa. Então, para a empresa continuar crescendo, você vai precisar pegar dívida. Eu já expliquei isso em alguns vídeos anteriores. Então, eu fugiria, por exemplo, dessas empresas aqui do final, que já dão mais de 100%, e eu tentaria ficar mais nessas daqui. Mas é uma conjunção de fatores, né? A gente vai ver mais para frente que vai ter empresa daqui do final que vai acabar entrando na carteira. Que depende muito do mercado que você está também. Por exemplo, uma Múltiplos, ou uma Par Corretora, ou uma BB Seguridade, elas não precisam ter tantos investimentos assim. Elas podem distribuir praticamente tudo. Para quem não sabe, a Múltiplos é a empresa de milhagem lá da TAM, da Latam agora. A Park 3 e a BBSE são empresas de seguro, mas que elas vendem seguro, né? Elas ganham comissão dos seguros vendidos, então elas também não precisam ter investimentos grandes em imobilizado, em coisas mais caras, elas conseguem distribuir um valor quase que 100% do lucro delas, ou até 100% aqui, como no caso de Park 3, por exemplo. Não é isso. Aqui foi importante a gente mostrar o seguinte, que Braskem e Triunfo não distribuíram dividendo todos os anos.
E isso aqui faz com que a gente tire elas, porque se a gente está com uma carteira para gerar dividendos, a gente precisa que a empresa pague dividendo todo ano. Então, se a empresa não pagou, como o Braskem não pagou aqui atrás, ou 2013, 2010, ou a Triunfo não pagou 2014, aqui a Par Corretora é 0%, mas ela ainda não existia, ela só fez IPO aqui em 2015. Então, o que acontece? Aquelas duas ali, elas já saíram fora. Braskem e Triunfo não distribuíram todos os anos. E aqui a gente pega as que tem os menores payouts e a gente exclui aqui Triunfo e exclui Braskem. O quarto passo é o menor preço sobre lucro. Por quê? Porque eu quero pegar uma empresa que cresce bastante o lucro dela, que pague que possa crescer os dividendos, por isso que um payout menor, e que ainda seja barata, né? É o melhor dos mundos. É óbvio que é muito difícil, mas é o melhor dos mundos, é isso que eu quero. O preço sobre lucro, como a gente já falou antes, mostra a quantidade de anos que uma empresa paga o preço dela a partir dos lucros líquidos que ela gera. Então a gente tem esses preços sobre lucro. A Triunfo aqui está como zero porque ela gerou prejuízo no último ano, então nem calculei preço sobre lucro de prejuízo, que não interessa. Então, na verdade, é para começar aqui da Comgás. Então tem Comgás, Taesa e peguei até o 12. 12 preço sobre lucro eu acho interessante já daqui para baixo. Tá? Se a gente tiver que juntar tudo, é óbvio que o ideal seria olhar por setor, etc. Mas se tiver que pegar assim uma coisa toda junta, eu faria o corte em 12. Então o que acontece? Empresas que mais apareceram do segundo ao quarto passo. A ABCB e a Braskem apareceram as 3 vezes, só que Braskem a gente já tirou, porque ela não distribuiu dividendo todos os anos. E essa carteira é focada em dividendos. 2 vezes Grendene, Comgás, Múltiplos, Energias do Brasil, Itaúsa, Ezetec e Marco Polo. Então, último passo, né? Verificar se as ações escolhidas tiveram lucro em todos os anos e se elas pagaram dividendos em todos os anos. Saiu o Braskem, que eu já tinha falado, mesmo elas estando nas 3 listas. Então, ficou ABCB, Grendene, Comgás, Múltiplos, Energias do Brasil, Itaúsa, Marco Polo e Ezetec. A carteira que eu faria hoje para focada em dividendos seria essa. Mas aí, tá, eu quero voltar aqui na planilha para mostrar uma outra coisa interessante para vocês, que é a parte final da planilha. Aqui a gente tem os dividendos, por exemplo, de 2013 a 2016. Isso aqui é algo que tira o risco da gente na hora que a gente compra ação. Tá? A carteira já está montada lá, eu já falei qual é. Mas olha só que interessante. A CEMIG, de 2013 a 2016, ela já distribuiu de dividendos 53% do preço da ação hoje. Se você pegar o preço da ação há 3 meses atrás, provavelmente ela já tinha distribuído 80%. A Taesa, 46%. A Comgás, 41% que entrou nessa carteira. A Múltiplos, 25%. Então isso aqui é muito importante porque o dividendos a gente percebe que ele vai se somando, até que em 4 anos você consegue recuperar metade do dinheiro que você investiu. Isso eu estou falando de preço de hoje. Pode ser que o preço de 2013 ainda fosse menor, é que eu não tive até paciência para ir procurar, né, o preço de 2013 de todas essas ações. Mas enfim, para vocês imaginarem que se ela pagar os mesmos dividendos que ela pagou nos últimos anos, 53% do preço que a pessoa paga hoje, ela vai estar recuperando em dividendos. No caso de Múltiplos, por exemplo, 25%. No caso de Comgás, 41%. Tá? E essa parte final aqui que eu queria mostrar para vocês também é o seguinte. Aqui vamos botar do maior para o menor o crescimento. E a gente vê, isso aqui é a projeção de dividendo de cada um dos anos futuros até 2022, se ela continuar crescendo dessa forma. Isso aqui a gente pode mudar. Por exemplo,
Par corretora, ela está 17,54. Ela provavelmente, se ela gerar 17,54, ela vai dar o dividendo desse ano mais um pouquinho, vai dar 0,33. Depois vai dar 0,38, 0,45, 0,53. Se ela, por exemplo, crescer 45% lucro, já dá 7,39 aqui, que é quase a metade do 15,69. Entendeu? E a gente tem como mudar isso, a gente tem como ver. Então, por exemplo, se a múltiplos, ó, ela já está pagando, ela já está gerando de dividendos, se ela continuar crescendo esses 30% ao ano, R$38. Quer dizer, em 6 anos ela se paga só com dividendos se ela continuar gerando esse lucro. Se ela cair o lucro, por exemplo, para 22%, ela ainda vai dar R$29, ó, quase o valor dela. Então, quer dizer, é uma empresa que te dá pouco risco. Vamos ver a Comgás lá, que a gente botou também na carteira, ó, 13,30. Deixa eu fazer aqui uma coisa. Selecionar tudo, não. Tira essa, tira essa. Vamos botar só as da carteira. Múltiplos entrou, Marco Polo entrou, acho que entrou. Essas todas saem. 2, 4, 6, 8, isso aí. São 8 empresas que a gente botou na carteira, todas elas com preço sobre lucro baixo, com crescimento anual expressivo, tirando a Marco Polo e a EZTEC que tem crescimentos negativos. E a gente vê aqui que, ó, múltiplos, se continuar com esse crescimento, ela recupera o valor dela de preço em 6 anos. A ABC recupera uns 40%, a Energia do Brasil também 40%. Comgás deve recuperar tudo se continuar com esse crescimento de 13%. Itaúsa recuperaria uns 35%. Grendene recuperaria uns 35% a 40%. Marco Polo aí com crescimento negativo recuperaria só aí uns 16, 17% em 6 anos. E EZTEC a mesma coisa, recuperaria uns 13% com crescimento negativo. Para ela recuperar, por exemplo, 50% a Pomo 3, ó, 15% não, 16%, um pouco mais, 17%, ó, 1,13 já é mais ou menos a metade de 2,28, entendeu? Isso aqui é interessante porque a gente vai fazendo isso. E aqui é com desconto, quer dizer, trazendo a valor presente. Esse 38,29 aqui da múltiplos significa 23,88 a valor presente, significa descontar 12,25% desse número, 12,25% ao quadrado desse número, 12,25% ao cubo desse número, e assim por diante, somar tudo daria 23,88, trazendo a valor presente. Significa que se continuar crescendo assim, é a mesma coisa que você hoje ter um 23,88 no bolso. Entendeu? E aqui a gente mostra que se diminuir essa taxa de oportunidade, aumenta esses valores do com desconto, aumenta o valor presente. Isso aqui é mais uma palhinha para mostrar como é que funciona os dividendos descontados também. Óbvio que tem muito mais, mas enfim, é o que tem por hoje aqui, tá, gente? Queria só mostrar esse finalzinho da planilha para mostrar como é interessante, e quem quiser adquirir a planilha por R$20 eu vou botar lá no site. Tá? Muito obrigado aí a todos. Queria agradecer por vocês estarem acompanhando. Não deixem de entrar no site dicadehoje7.com, no Facebook, facebook.com.br/dica de hoje 7, no Instagram também, que é novo, @dica de hoje 7. Tem Twitter também, com o mesmo Dica de hoje 7. Curte o vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal para receber as atualizações. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que o Guilherme tenha gostado também, que é apoiador. Quem puder ser apoiador também, eu agradeço também. Valeu, muito obrigado a todos, boa noite e bons negócios amanhã. Abraço.